Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom, o pastor já disse, né? Nós vamos trabalhar aí durante alguns meses, talvez 3 meses, 12 parábolas. Não são todas as parábolas de Jesus, existem outras parábolas no Novo Testamento, tá? Inclusive existem parábolas no Antigo Testamento também. Mas o Senhor nos deu graça e a gente orou ao Senhor, busquei, procurei aqui, achei interessante que nós tirássemos pelo menos 12 dessas parábolas para que a gente pudesse refletir um pouquinho nela e aprender um pouquinho das parábolas que Jesus contou no decorrer do seu ministério terreno. Amém, meus irmãos? Eu saí daqui na quarta-feira, quando o pastor deu a introdução a respeito das parábolas, com uma fala e que eu acho interessante que nós lembremos dela. O pastor comentou que as parábolas, nós precisamos ter muito cuidado na interpretação das parábolas para que a gente não dê uma definição diferente daquilo que a parábola está dizendo. Pode acontecer isso? Pode. Há margens para isso, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, ser cauteloso no nosso estudo, na nossa reflexão, para que a gente não saia daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Amém, meus irmãos? E a gente vai começar a nossa primeira parábola, a primeira reflexão. É uma parábola muito conhecida, é a parábola do semeador. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias. Ela se encontra em 3 dos evangelhos, mas a gente vai... eu vou usar o capítulo 4 de Marcos. Marcos, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu vou dividir a nossa leitura em 2 partes. Eu vou ler uma primeira parte, depois a gente começa a conversar um pouquinho sobre e refletir no texto. Depois a gente passa para a finalização da parábola. Tá certo, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar. E a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. E assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar: escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso. E não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, porque não tinham raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, outras partes caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ficar até aqui, depois a gente dá continuidade, porque aí Jesus vai explicar essa parábola, não é? Bom, meus irmãos, como eu achei interessante a gente usar o Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Jesus segundo Marcos, mas elas não se diferem dos outros 2 evangelhos, tá? É que nós sabemos que o Evangelho de Marcos, irmãos, ele é conhecido como um evangelho de ação, não é? A ênfase do Evangelho segundo Marcos é revelar a ação dinâmica de Jesus, não é? Então, por isso, até as parábolas que ele registra,
e algumas que Marcos registra, essas parábolas têm a ver com essa questão da ação, né? Jesus sempre em ação. Bom, em se tratando da parábola aqui que nós vamos apreciar essa noite, eu queria deixar aos irmãos a fala de um bispo inglês, lá do século XIX, o John Charles Riley. Ele diz o seguinte, acerca da parábola do semeador especificamente, né? Ele diz que provavelmente nenhuma parábola de Jesus é tão bem conhecida quanto esta, né? Ele diz que esta parábola não precisa de explicação, e sim de aplicação na vida do crente. Amém, meus irmãos? Eu também concordo com ele. Eu acho que a parábola por si só já é bem clara naquilo que Jesus quer dizer. E ainda Jesus faz uso da palavra explicando, né? Logo após o texto que nós lemos, ele vai explicar essa parábola que fica muito mais fácil de compreendermos, né? Jesus explicando algo para nós, irmãos, é muito fácil de compreender, né? Bom, agora acerca das parábolas, né, a gente sabe que Jesus, olhando os textos do Novo Testamento e do ministério de Jesus, o ministério público de Jesus, né, a gente observa que Jesus ele era um mestre em contar histórias, né? De fato, Jesus ele tinha essa habilidade, fosse pregando às multidões, fosse falando à mesa com os seus discípulos e às vezes até respondendo às ciladas que os fariseus lhes preparavam, né? Na maior parte das vezes, Jesus sempre fez uso de uma história ou de uma parábola para ilustrar, né, a ideia que ele queria transmitir. Então, quando nós falamos de parábola, né, a gente sabe que Jesus ele foi mestre em contar esse tipo, em usar esse tipo de linguagem, né, de história, né. É lógico, irmãos, que nós bem sabemos que Jesus também usou outros métodos para ensinar, né? Ele ministrava aulas, ele fazia sermões, né, ao público, ele fazia perguntas que obrigavam as pessoas a refletirem sobre algumas questões, ele debatia, ele dialogava. Então, ele usou vários métodos, né, para ensinar e para que as pessoas pudessem entender claramente o reino de Deus e o propósito de Jesus, né? Bom, é lógico que Jesus gostava de fazer uso de parábolas em seus ensinamentos, a gente percebe isso, né? Quando eu disse aos irmãos que nós separamos aqui 12 parábolas, existem muito mais. Vocês vão perceber que tantas outras, infelizmente, a gente teve que deixar, né, e selecionar algumas, né? Jesus usava muito isso, né? E a parábola é aquilo que o pastor falou na semana passada, né? A parábola é uma palavra, um termo que vem do grego e ele quer dizer colocar lado a lado, ou seja, comparar uma coisa com a outra. Amém, meus irmãos? Isso é muito claro para nós quando lemos as parábolas. Jesus sempre está comparando uma coisa com a outra, da mesma forma que ele vai fazer aqui na parábola que nós lemos aqui no início, a parábola do semeador. Ele vai fazer comparações, não é? Nos evangelhos, elas foram usadas especificamente, as parábolas, para comparar alguns aspectos comuns da vida cotidiana, lá dos judeus do século I, com as realidades do reino de Deus. Nós vamos observar uma coisa que é muito interessante. Jesus ele vai sempre comparar coisas da vida cotidiana com o reino de Deus, não é? Isso até é uma forma a didática de Jesus em ensinar, né? Apresentar aos seus ouvintes aquilo que eles conheciam e tinham
habilidade, porque viviam e vivenciavam aquilo, né? Por isso que quando nós, hoje, crentes do século 21, crentes aqui do Ocidente, nós comparamos, né, a nossa compreensão em relação às parábolas os ouvintes de Jesus lá do Oriente, no século I, a gente tem algumas dificuldades que precisam ser esclarecidas. Talvez seja essa a função da minha e daqueles que porventura venham ministrar aqui sobre as parábolas, né? Então, muitas coisas que Jesus fala não faz parte do nosso cotidiano. Amém, meus irmãos? E talvez não seja para nós tão claro assim como era para eles lá, né? Mas, de todas as formas, a gente consegue, à medida em que nos mergulhamos um pouco mais nessas verdades, a gente consegue entender e extrair realmente aquilo que Jesus desejava que nós entendêssemos e extraíssemos para nossa edificação, não é? As parábolas, irmãos, elas são formas, eu diria, dramáticas de linguagem teológica para forçar a reação dos seus ouvintes. É uma coisa que nós vamos observar nas parábolas, que é uma linguagem, é uma forma dramática de linguagem que Jesus usa para forçar a reação dos seus ouvintes. Sempre havia o objetivo de tocar esse ouvinte para que ele pudesse tomar uma posição em relação àquilo que Jesus queria ensinar. Amém, meus irmãos? E isso é muito bom, porque que as parábolas de Jesus tenham o mesmo efeito, ou surtam o mesmo efeito, possam surtir o mesmo efeito que surtiram naqueles que a receberam e entenderam, compreenderam e a colocaram em prática, não é? A gente sabe que as parábolas, elas revelam a natureza do reino de Deus, talvez seja o foco principal de todas as parábolas, né? Revelar essa natureza do reino de Deus, né? E mostrar como um súdito desse reino deveria viver e agir. Amém, meus irmãos? É isso. Essa é realmente a realidade das parábolas para as nossas vidas aqui. Nos apresentar como nós, súditos do reino de Deus, devemos viver e agir, tá bom? Sobre esse propósito geral das parábolas, Jesus ele enfoca 3 tópicos principais, em quase que na sua totalidade das parábolas. Primeiro, ele trata da graça de Deus. Depois, ele fala das obrigações do discipulado. E depois também ele trata do perigo da desobediência. Isso são 3 tópicos principais que estão inseridos não em uma parábola, não nesta parábola do semeador, mas em todas as parábolas que Jesus contou. Amém? Sempre há esse foco principal, né, de mostrar a graça de Deus, as obrigações do discipulado. O que seriam as obrigações do discipulado? Nós, como discípulos do Senhor, aquilo que nós devemos fazer, qual a nossa posição em relação ao mundo, em relação ao reino de Deus, não é? E também o perigo da desobediência. Há sempre inserida dentro das parábolas essa ideia de que é muito perigoso desobedecer a Deus. Amém, meus irmãos? O tema central da parábola, de todas as parábolas de Jesus, sempre será o reino de Deus. O reino de Deus no presente e no futuro. Quando nós falamos de reino de Deus, eu sei que as nossas mentes são levadas a uma ideia escatológica, uma ideia futurística. Reino de Deus, algo que vai acontecer. Mas não é assim. Quando observamos as parábolas, a gente observa que Jesus está falando do reino de Deus no presente e no futuro, porque o reino de Deus, ele está entre nós. Amém, irmãos?
Será que nós acreditamos de verdade nisso? Quando Jesus diz, aquelas pessoas que estão ouvindo, dizem assim, olha, quando disserem, ó, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não acrediteis, não é? Porque o reino de Deus está entre vós. Amém, meus irmãos? O reino de Deus está entre nós. Nós somos súditos desse reino e representantes, embaixadores desse reino aqui na terra. Nós não estamos na nossa terra natal, aquilo que Deus preparou para nós, mas nós somos os representantes desse reino que está entre nós. Então, as parábolas de Jesus vão apontar para o reino de Deus, tanto no presente, aqui, hoje e agora, como no futuro. Tá certo, irmãos? Bom, em relação à parábola do semeador, né, a ênfase aqui da parábola está realmente na ideia dos diferentes tipos de solo. Não é? Essa parábola encaixa-se perfeitamente aqui no Evangelho segundo Marcos, naquilo que o evangelista já vinha falando no capítulo 3. Não é? Parece que o capítulo 3 ele é eu diria, uma introdução, ou seja, um pano de fundo para que ele possa desenvolver a parábola aqui do semeador. Por quê? Porque no capítulo 3, o Marcos ele vai registrar 3 diferentes reações que Jesus provoca, não é? Se nós observarmos aí o versículo 6, se não me falha a memória, está aqui do ladinho, né? Dá para a gente até ver. Não? O capítulo 3, versículo 6, diz que, diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Olha aqui, ó, algumas reações que Jesus estava causando naquelas pessoas. Naquele público que a ouvia, né? Porque de fato essas pessoas que o perseguiam, eles também estavam junto às multidões ouvindo Jesus, né? Observando o que Jesus falava. Então a primeira coisa, os fariseus desejavam matá-lo, né? Essa é uma das reações que Jesus provocou nessas pessoas. Depois no versículo 22 aqui do capítulo 3, diz assim: mas os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, exclamavam: ele está possuído por Beelzebu. E mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Olha uma outra reação que Jesus causa nos seus ouvintes. Não é? Eles acusavam Jesus de estar possuído por demônio. Ainda no capítulo 3, do versículo 7 ao 11, a gente vai observar que a multidão o vê como um operador de milagres e quer usá-lo para os seus próprios propósitos. Versículos 7 ao 11 diz assim: e Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar. E uma numerosa multidão vinda da Galiléia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro e Sidom, veio ter com Jesus. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhe os movimentos. Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos o viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: tu és o Filho de Deus. Então, a gente já vê mais uma reação aqui que é provocada, que Jesus provoca nas suas preleções, né? As multidões querem tirar proveito disso, né? As multidões sabem que Jesus já havia curado pessoas, expulsado demônios, e eles também queriam a parte deles nisso, não é? E uma outra reação, talvez uma mais estranha
e eu não sei se vocês observaram, se leram já esse texto, é que a sua família, por achar que as coisas estavam ali fora de controle, eles pensavam que Jesus enlouqueceu. Não é? Olha o versículo 21 que diz, depois a gente vai retornar na hora da explicação esse versículo novamente. Mas o versículo 21 do capítulo 3 diz assim: quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam, ele perdeu o juízo. Já haviam percebido esse texto, irmãos? Os familiares de Jesus, vendo a situação, qual era a situação? A casa, sabiam das multidões, sabiam das perseguições religiosas que ele começava a sofrer, ele estava indo num sentido contrário à liderança religiosa judaica, a liderança não estava vendo isso com bons olhos. O texto diz que a casa estava tão cheia que eles não conseguiam ao menos comer pão, não havia possibilidade de comer. Quando os familiares de Jesus ficaram sabendo de toda essa situação em relação ao ministério de Jesus, aí eles disseram assim, não, vamos lá, ele perdeu o juízo. Algumas traduções podem dizer assim, ele está louco, enlouqueceu. A sua diz o que, Nenê? Está fora de si, os seus familiares, não é? Bom, versículos 34 e 35 aqui, só para pano de fundo aqui da parábola do semeador, diz assim, e repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou, aqui está minha mãe e meus irmãos, pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é minha mãe e meu irmão. Bom, as pessoas assentavam-se ao seu redor também para a mãe foi atrás de tentar convencê-lo a deixar aquele negócio lá, e as pessoas estavam ali, né? Era uma outra reação que provocava alguns para ouvir os seus ensinamentos, e tantos outros abraçaram esses ensinamentos e praticaram esses ensinamentos. Então, assim, as 4 variedades aí, irmãos, de solo representam aí também, num pano de fundo anterior à parábola do semeador, essas 4 reações provocadas por Jesus, registradas aqui por Marcos, né? Bom, versículos 1 e 2 do capítulo 4 diz assim, retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão que se ajuntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. E assim ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar. Irmãos, a sinagoga já havia se tornado um lugar perigoso para Jesus. Vocês lembram, alguns dos irmãos que aqui estavam quando nós ministrávamos o livro de Atos, e uma coisa que era muito comum, e Paulo fez isso muitas vezes, porque tantos outros o fizeram, mas há muitos registros no livro de Atos de que Paulo, quando chegava a uma cidade, o primeiro lugar que ele iria era uma sinagoga, né? Ele aproveitava dessa liberdade que o judeu tinha de subir e falar ao público na sinagoga, e aproveitava para falar de Jesus. Jesus também fez isso, não é? Só que agora, né, ele está usando um outro método, porque a sinagoga havia se tornado um lugar muito perigoso para Jesus. Isso por causa dos líderes religiosos, principalmente por causa dos escribas e dos fariseus, não é? Então, as multidões que Jesus estava arrastando eram tão numerosas, segundo alguns historiadores, que diz que até mesmo a sinagoga era pequena, causaria muito tumulto. E aí Jesus, ele buscou um lugar mais espaçoso, um lugar onde não houvesse essa supervisão direta dos líderes religiosos. Ele não estava dentro de uma sinagoga, mas nós vamos observar que mesmo pregando em lugares públicos e fora
do ambiente religioso comum, que naquele tempo era sinagoga e templo. Mesmo fora desses ambientes, Jesus continuava sendo supervisionado por líderes religiosos, ou alguns grupos religiosos que se infiltravam na multidão para poder ver o que Jesus está falando. Alguns deles chegaram a confrontar Jesus nas suas preleções. Nós bem sabemos disso. Bom, Jesus está lá, ele muda de estratégia, está lá, ele vai para uma praia. O texto diz que ele vai a um barco e se assenta. Isso é muito comum. Os rabinos, eles ensinavam sentados, né? Geralmente sentados, e era uma coisa da cultura. Acho que a gente podia até aprender um pouquinho dessa cultura. Seria tão bom, né, neném? Sentadinho, ficava mais tranquilo, né? Depois de trabalhar 12 horas, você ficar em pé mais uma, cansa. Mas é assim, né? É lá, aqui, né? Os versículos seguintes, irmãos, principalmente os versículos do versículo 3 ao 9, eu não vou repetir a leitura, né? Mas ele vai falar justamente das sementes, né? Ele vai falar, o texto vai dizer, e Jesus vai começar, vai iniciar a sua parábola, falando dos tipos de solos em que essas sementes eram lançadas, não é? E ele diz que as sementes, elas foram lançadas. E uma coisa que é interessante também ressaltar, que tudo era muito, eu não diria primitivo, porque eu acho que é uma expressão até pejorativa. Tudo era muito manual, né, na agricultura do primeiro século, né? Eu sei que a gente imagina, por exemplo, o que a gente tem de comum hoje, muita tecnologia, hoje as plantações, máquinas e tudo. Então lá, mas era coisa muito, muito manual. E as sementes, elas eram lançadas realmente com as mãos, né? Elas eram lançadas com as mãos naquela época, né? O objetivo, lógico, era que elas caíssem nas covas para o plantio. Mas, no entanto, havia a possibilidade, e como acontecia, de algumas caírem em terrenos impróprios, improdutivos, e essas sementes se perdiam, né? Jesus está justamente falando de uma questão comum, porque, de fato, a economia judaica do primeiro século, ela estava realmente, ela girava em torno da agricultura, não é? Então era uma coisa muito comum para eles entender o que Jesus estava falando. Vamos lá, vamos para o texto, né? Ele diz que um semeador saiu a semear, no versículo 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e devoraram. Irmãos, essa semente que cai à beira do caminho, é mais ou menos assim para nós entendermos. Talvez algumas traduções, ou uma tradução, não me falha a memória, se não me falha a memória, fala terra batida, né? Porque onde a terra foi arada, havia espaços, né, em que as pessoas andavam por ela e jogavam as sementes. Esse espaço, eu sou ruim de agricultura, não sei plantar absolutamente nada, né? Nunca tive nenhum contato com essa questão da agricultura, mas com certeza existe um espaço em que as pessoas elas andam, tem um espaço lá, né? E esse espaço, devido às pessoas andarem e passarem, os próprios trabalhadores, a terra ficava batida, ela não estava arada, ela não estava pronta, era uma terra dura, não é? E aí diz que esta terra era tão dura, essa beira do caminho, esse espaço em que se caminhavam, era tão dura que a semente não entrava na terra, ela ficava exposta. E o texto diz o que acontece com essa semente exposta, que está fora do local do plantio. Os pássaros comiam, não é? Ali servia de ração para pássaro, né? Porque o pássaro ia lá, via a sementinha, naturalmente ele iria comer essa semente, né? Depois, ele diz que uma outra parte dessa semente caiu em solo
pedregoso ou rochoso, algumas traduções, né? E não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram e, porque não tinham raiz, elas secaram, né? Havia a possibilidade de um mesmo terreno, né, conter vários tipos de solo. E segundo a narrativa de Jesus aqui, existia naquele espaço para o plantio uma parte rochosa, em que a semente também foi parar ali, né? Ela até que germinou, mas ela logo se queimou, morreu, né, por causa do sol. Ela não tinha raiz forte, não chegou à terra e ela se perde também, né? Depois, ele diz que outra parte caiu entre os espinhos. Esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Então, ainda ali dentro daquele espaço de plantio, havia uma outra dificuldade para que a semente pudesse germinar e dar o seu fruto. Era no terreno alguns espinhos, né? O qual a semente cai, cresceu, mas sufocou. Ela cresce, mas o espinho sufoca a planta e a planta não consegue crescer o bastante e suficientemente para poder dar o seu fruto. E aí, por final, Jesus diz aqui no versículo 8 que finalmente outras partes caíram em terra boa, ou seja, outras partes desta sementeira, né, que foi jogada, caiu numa terra boa, e aí ela germinou e ofereceu uma grande colheita, 30, 60 e até 100 por um. Bom, irmãos, o tema aqui da parábola parece, né, quando nós vamos ler agora o versículo 12, que não ficou muito claro, mesmo para os discípulos. Vamos lá, versículo 12 agora. Vamos ler do 10 ao 12, só para a gente completar e ter uma ideia geral. Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que os seguiam lhes pediram para elucidar as parábolas. Então Jesus revelou: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus. Aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas, com o propósito de que, mesmo que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não compreendam. E isso para que não se convertam e sejam perdoados. Que palavra dura é essa, irmãos? Isso aqui, quando eu li esse texto, e é lógico que a gente já leu outras vezes, mas quando eu li com o objetivo de estudá-lo para que a gente pudesse conversar sobre ele nesta noite, isso aqui pegou. Que palavra dura é essa? Propósito, fala-se por parábolas para que eles não percebam e que não ouçam, que não compreendam, para que os seus pecados não sejam perdoados, não é? À primeira vista, irmãos, parece dizer que as parábolas têm intenção de ocultar a verdade. Vocês conseguiram, assim, à primeira vista, ter essa percepção ou foi só eu que entendi isso? Quando você lê o texto, assim, parece que a parábola está querendo ocultar a verdade, é isso mesmo que Jesus está dizendo? Não é isso? Não parece isso? Para os de fora. Mas, no fundo, irmãos, a parábola, ela não oculta a verdade, ela apenas confirma a verdade. É lógico que com uma dose de ironia, não é? A gente vai observar isso aqui, não é? O fato é que algumas pessoas conseguiam responder satisfatoriamente a Jesus, enquanto outras não. E eu achei muito interessante, eu vou ler um textozinho aqui, de um comentarista bíblico, e que talvez isso aqui esclareça um pouco essa ideia aqui dessa parte do texto. Eu vou me esforçar bastante aqui, porque a letra é tão pequenininha. Esse comentarista bíblico é o William MacDonald. William MacDonald, ele é o comentarista bíblico do Comentário Bíblico Popular, né?
Eu até tenho esse comentário bíblico popular, irmãos, e eu gosto muito dele, uso bastante ele. Acho que eu passei ele para você, né, Nenê? Eu tenho ele em PDF, se algum irmão quiser, fique à vontade. É de graça, tá? Eu posso ceder aos irmãos. São aproximadamente 3.000 páginas o livro, né? Mas vai ser bom. Vocês vão ler rapidinho, eu tenho certeza. Então vamos entender aqui, segundo a afirmação e a interpretação do William MacDonald, ele diz assim: os versículos 11 e 12 explicam por que essa verdade foi apresentada por parábolas. Deus revela segredos à sua família, para aqueles cujos corações estão abertos, receptivos e obedientes, enquanto deliberadamente esconde a verdade dos que rejeitam a luz que lhes é dada. Essas são as pessoas a quem Jesus se referiu como aos de fora. As palavras do versículo 12 podem parecer ríspidas e injustas ao leitor desatento, que diz: para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Mas temos de lembrar o tremendo privilégio que essas pessoas desfrutaram. O Filho de Deus ensinara no seu meio e efetuara muitos milagres poderosos perante eles. E em vez de reconhecê-lo como o verdadeiro Messias, agora eles o estavam rejeitando. Porque rejeitaram a luz do mundo, lhes seria negado a luz dos ensinamentos do Senhor. Daqui por diante, eles veriam seus milagres, mas não entenderiam o seu significado espiritual. Ouviriam suas palavras, mas não apreciariam as profundas lições nelas contidas. Amém, irmãos? Então, aí a gente pode tomar como exemplo tantas pessoas, tantos grupos, mas os escribas, né? Eles presenciaram os milagres de Jesus, eles ouviram os ensinamentos, e depois de tudo isso, eles atribuíram o poder de Jesus a Satanás. Não é? Veem, mas não percebem. Tem uma palavra aqui que é muito interessante, que fala sobre o mistério. Então lhes revelou, versículo 11: a vós foi concedido o mistério do reino de Deus, aos de fora, entretanto, tudo é pregado por parábolas. Meus irmãos, o mistério, quando falamos de mistério, no Novo Testamento, guardem bem isso em vossas mentes, ou anotem bem isso nos vossos caderninhos aí, quem foi cuidadoso aí trouxe o caderninho. O mistério não é algo que está oculto, mas sim algo que inicialmente era desconhecido e agora é revelado a todos que desejarem conhecer. Esse o termo mistério aqui nesse texto. E não é algo que está em oculto e que ninguém vai saber. Não, é algo que estava desconhecido e se tornou conhecido. Amém, meus irmãos? Essa citação do versículo 12 que nós lemos, que causa esse espanto, né? Jesus está citando Isaías, né? Isaías capítulo 6, versículos 9 e 10. Marquem aí depois e dá uma lida em casa direitinho, né? Ao qual Deus conclama os seus profetas, né? A difundirem a sua palavra, mesmo que Israel a recuse a ouvi-la, né? Mesmo que a nação se recusasse a ouvi-la. Embora eles estivessem vendo o mensageiro de Deus e ouvindo a sua palavra, eles abstêm-se de dar atenção à mensagem. Então, também por parte de Isaías aqui, há um traço irônico do profeta, né? Isso, uma ironia. O que é uma ironia, irmãos? A ironia é uma utilização de palavras que manifestam um sentido oposto ao significado literal. Isso é ironia. Quando você usa uma palavra que tem um significado, um sentido oposto àquilo que é literal, não é? O pai, o vô, né? A criança está lá fazendo uma coisa e fala, não, não pode. Aí vai lá, caiu e vem, olha aqui. Ele fala, ótimo, muito bom, muito bom. Isso é uma ironia, né? É um sentido oposto
ao significado literal. Quer dizer, é muito ruim, né? Mas bom que você aprendeu, né? Muito bom. É um termo irônico. E justamente essa citação de Jesus, ele faz uso de uma palavra que já foi falada pelo Isaías, no versículo 6, capítulos 9 e 10 do profeta Isaías. É uma citação que tem um sentido meio que irônico. Bom, do versículo 13 ao 20, é o que nós vamos ler agora, é a explicação. Agora, Jesus vai começar a explicar esta parábola, né? Os discípulos, eles se afastam lá da multidão e aí eles pedem para Jesus, né? Para explicar, para entender, para que eles possam entender, para elucidar essa palavra. Versículos 13. Então Jesus os questionou: se não compreendeis essa parábola, como podereis entender todas as outras? O semeador semeia a palavra. Versículo 14. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra foi semeada. Mas assim que ouvem, Satanás vem e toma a palavra semeada. Irmãos, esta é uma outra coisa interessante, que das parábolas registradas no Evangelho de Jesus segundo Marcos, essa é a única que contém explicação. Jesus vai explicá-la. E também é muito interessante, vocês vão perceber isso no decorrer das outras parábolas que nós estivemos refletindo nela, é que essa parábola ela tem 20 versículos, por causa justamente dessa explicação mais longa. E a maioria das parábolas tem 10 versículos e algumas até menos que 10 versículos, né? Isso é um indício da importância que essa parábola tinha para o público que estava ouvindo, né? Então os discípulos estão lá, querendo saber o que essa parábola queria dizer, que Jesus pudesse explicá-la, né, para eles, né? E aí Jesus começa a explicação nos versículos 14 e 15. Primeiro ele diz que as sementes, elas constituem a mensagem do reino de Deus. É isso que a semente representa, a palavra, não é? E Jesus diz que algumas pessoas, principalmente algumas pessoas como os escribas e tantas outras que ali se colocavam diante de Jesus para ouvi-lo, elas são tão duras, né, que elas lembram o chão batido, ou seja, a beira do caminho, não é? A palavra bateu lá, caiu, mas não acontece nada, não é? As sementes da palavra não conseguem sequer penetrar, né? Em vez disso, elas são arrancadas por Satanás antes mesmo que possa brotar. Essa é a explicação de Jesus por versículo 4. Não é? Irmãos, esses vários tipos de solo, eles representam o coração humano e sua receptividade à palavra pregada, né? É isso que Jesus está mostrando aqui na parábola do semeador, né? À beira do caminho, ou seja, a terra batida, aquela pessoa obstinada que não é lavrada, né? Ela diz um não assim determinado ao Salvador, né? E aí tem também o solo rochoso, né? Jesus vai falar sobre ele, né? Que é essa pessoa que, embora dê uma resposta superficial à palavra, talvez até num momento de emoção, né? Mas é apenas uma aprovação mental, só, nada interior. Às vezes ela é motivada pela emoção, pelas pessoas, às vezes por uma canção, pelo ambiente que se gera, pela luzinha que apaga, né? Aquele negócio, né? Aqueles apelos em cultos evangelísticos, né? Eu não sou contra não, viu, irmãos? Eu só estou dando um exemplo que muitas dessas pessoas vêm emocionalmente para frente, com uma questão emocional e de fato, o solo do coração rochoso não recebem a palavra de Deus. Eu não sou contra porque eu também fui alcançado num culto assim, né? Foi num momento de uma canção em que se fez o apelo, né? E eu levantei a mão
pastor Reginaldo. E eu disse para minha esposa, eu vou lá, mas não tem esse negócio de me apresentar e levantar a mão, não vou fazer isso. Porque a Rose já era, eu diria, conhecedora do ambiente. Eu falei, eu não vou, não me exponha, não vou levantar a mão, coisa rara. É nada, né, irmão? Na hora que o pregador pregou, que a palavra chegou, aí veio a canção e tudo, eu fui o primeiro a levantar a mão. E eu entendo, compreendo que não foi apenas uma aprovação mental, né? É possível que 30 anos a gente só... né, nada aconteceu, né? Mas acontece, né? De pessoas que emocionalmente vão à frente, mas não compreendem esse solo rochoso. E também tem o solo com espinhos, né? Que são essas pessoas que recebem também a palavra, elas começam de forma promissora, né, na caminhada cristã, e a gente vai ver aqui a explicação de Jesus, mas se ocupam prioritariamente com os negócios e as ocupações mundanas, não é? É isso. Bom, versículos 16 e 17. Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso ou rochoso. São as pessoas que, ao ouvirem a palavra, logo a recebem com alegria. Entretanto, visto que não têm raízes em si mesmas, são de pouca perseverança. Ao surgir alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, rapidamente sucumbem. Sucumbem. Irmãos, vocês já conheceram, não precisa citar, não vão aqui para expor ninguém, mas pessoas que às vezes, por nada, estão servindo a Deus, tá? Mas uma bobagem, ou às vezes uma tribulação da vida, elas abandonam tudo, né? Estavam servindo, forte, firme, e se enveredam aí por uma tristeza, ou por não receber algo, ou por se chatear com algo, e simplesmente abandonam, não é? Solo rochoso. Eu me recordo, eu falei essa semana lá no seminário, Nenê, para os alunos, e estava dando um exemplo, e eu me veio esse exemplo antigo de um programa de rádio, quando eu ainda escutava programa de rádio evangélico, já faz muito tempo que eu não faço, e aí tinha uma senhora, uma irmã missionária, e ela deu um testemunho assim. Ela disse que ela brigou com Deus, né? Como se isso fosse possível, né? E ela disse que não, e disse para o Senhor assim, Senhor, eu não aceito a minha situação, porque minhas roupas estão no chão, meu guarda-roupa arriou, né? E olha, eu estou servindo a Ti, eu estou fazendo a Tua obra, e essa situação aqui, roupa entulhada no quarto, meu guarda-roupa caindo. E aí, eu sei que seria cômico se não fosse trágico, né? Uma pessoa falar que brigou com Deus porque comprou um guarda-roupa. Eu não vou citar o nome da loja, mas vocês sabem a loja lá dos cantores, né? Que é aquela loja que vende, eu também já comprei guarda-roupa lá, né? Aquele guarda-roupa que quando você muda ele de lugar, depois ele fica assim, ele não vai mais. E aí a pessoa atribui isso ao seu relacionamento com Deus. Meu Deus, aonde que a gente está? Que mundo que é esse? Missionário, hein? Mas sei que no final Deus deu um guarda-roupa para ela, né? E a pessoa chega a balançar no seu relacionamento com Deus por causa de alguma questão que não está saindo do jeito que ela desejava, né? E algumas vão embora mesmo, abandonam, né? Solo rochoso, né? Recebem a palavra de bom grado, começam a caminhada, e aí alguma tribulação da vida, algum dissabor, as afasta logo, né? Logo, né? São pessoas que, assim como as multidões, né? Elas são atraídas aí para Jesus apenas superficialmente, não é? Apreciam o que ele pode lhes proporcionar, curas, expulsão de demônios, bênçãos materiais, guarda-roupa novo e etc. Não é? Mas não se comprometem com Jesus verdadeiramente, né? Seu compromisso desaparece
à vista da menor dificuldade. Acabou o compromisso, acabou meu relacionamento com Deus. De fato, essas pessoas aparecem de bandos, irmãos. Então, logo percebem que Jesus pode fazer algo por elas. Essa é a explicação dos versículos 5 e 6, que Jesus está falando, do solo rochoso. Né? Versículos 18 e 19. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, escutam a palavra, porém quando chegam as preocupações da vida diária, a sedução da riqueza e todas as demais ambições, agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Meus irmãos, isso é muito comum hoje, viu? Nós ainda ouvimos, né, esse tipo de coisa hoje, né? Justamente, eu diria, como a família de Jesus aqui do versículo 21 de Marcos 13, né? Marcos 3, né? Eles permitiram que as preocupações, e são preocupações às vezes naquele sentido descabidas, né? Elas esmaguem a pequena planta que se esforça para crescer, né? O que eles disseram para Jesus? Ele é louco, está fora de si. Por quê? Porque Jesus está devotando a sua vida ao ministério, ao reino de Deus, a ensinar. E para eles aquilo é um tipo de loucura. Né? Isso ainda acontece nos nossos dias, quando alguém vive uma vida abnegada, uma vida em que ela sacrifica, ou ela esquece do seu próprio eu por amor ao mestre, ainda alguns dizem, é louco. Né? Isso é um tipo de insanidade muito boa, né? Mas que tem se tornado rara. Né? Tem se tornado rara. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar um testemunho que aconteceu comigo e com o meu companheiro e amigo presbítero Wellington. Nós estávamos, isso foi em dezembro de 2005, nós saímos há quase 20 anos atrás, né? Tínhamos recém-saídos do seminário e nós estávamos sendo ordenados ao presbitério. Pastor Walter, lá em Mogi das Cruzes, o senhor vai lembrar, né? Lá naquela igreja grande, lá perto do Clube Náutico, na Assembleia de Deus. Nós fomos lá, né? Cederam o espaço para a gente. E lá nós encontramos um colega nosso do seminário, que fez 4 anos de seminário junto com a gente. Nosso seminário era presencial e a gente já tinha 1 ano de formado, seminarista e tal. E a gente encontrou o nosso amigo, depois de 1 ano, o nosso amigo pastor Josinaldo, o missionário Josinaldo. Vocês bem conhecem lá de Suzano. O Josinaldo estudou com a gente, foi companheiro de classe. E o Josinaldo, eu me recordo como se fosse hoje, depois ali, ele também ia ser consagrado ao presbitério, ordenado ali. E o Josinaldo, Francisco Wellington, eu estava junto com o Wellington, conversando numa parte de fora ali da igreja, e o Josinaldo chegou, a gente se cumprimentou, e aí o Josinaldo todo empolgado, e ele disse assim, paz, eu vou para a missão. Eu vou para Burkina Faso. Aí você olha. Eu e o Wellington. Né? Eu vou falar por mim, não vou falar pelo Wellington, não. Aí ele disse assim, olha, eu já acertei as minhas contas lá na empresa, eu vou alugar minha casa aqui em Suzano, Deus falou comigo, eu estava esperando ele confirmar, a esposa, mas aí ela teve um sonho e eu estava com medo de falar para ela. Ela teve um sonho dizendo que Deus tinha visitado ela e que tinha confirmado aquilo que ele estava no coração. E ele falou, Deus confirmou e a gente vai para o campo missionário. Então aquela alegria, que bom. Né? Aí o Josinaldo dá aquela saída de perto da gente, eu olho para o Edson, o Josinaldo está maluco. Que isso? Bom emprego, sair para o campo missionário. Ele está precipitado. Está precipitado. Bom, a história conta, né? O que aconteceu com ele lá no campo durante tantos tempos, e agora ele está aqui em Suzano de novo. Mas teve um ministério frutífero. Mas ainda tem gente do tipo Francisco, na sua imaturidade, que quando vê alguém se entregando ao ministério, diz assim, como os familiares de Jesus, está fora de si. Está fora de si. O bom, irmãos, é que na caminhada com Deus, Deus vai dando essa ajeitada na gente, né?
vai dando uma melhorada, fazendo compreender as coisas, né? Mas para vocês verem, né, como é que é, né? E esse solo com espinhos, né? É isso, né? São outras coisas da vida que sufocam a palavra. Riquezas, o anseio por outras coisas, não é? O discipulado de Cristo, irmãos, ele demanda uma lealdade sincera ao mestre. Olha, eu não sou hipócrita aqui, embora que o dinheiro e as demais ambições não sejam coisas malignas, não é isso, tá certo, meus irmãos? Não é isso que eu estou falando, tá? Agora, os discípulos, eles são alertados para que não permitam que alguma outra coisa seja mais prioritária do que escutar a palavra de Jesus e praticá-la. Essa é a ideia. Jesus é a prioridade. Jesus é a prioridade da igreja. Somos a igreja do Senhor? Então Jesus é a nossa prioridade, acima de dinheiro e de ambições. Amém, meus irmãos? Isso aí pode vir secundariamente. Depois você vai ter tempo para ganhar muito dinheiro. Não sei, né? Não consegui ainda, mas você vai ter tempo para ganhar dinheiro, para suas ambições. Estude, se desenvolva, seja uma pessoa melhor no seu academicamente, profissionalmente. Não tem problema, isso não é pecado. Né? Pecado é priorizar estas coisas e deixar Jesus para ser o segundo nas nossas vidas. Amém? Então, o espinho, irmãos, e é interessante, vocês perceberam que o espinho, ele não mata a planta. Essas coisas aqui que Jesus está dizendo, não é? Versículos, nós lemos o que? 18 e 19, né? Riquezas, ambições da vida, priorizar essas coisas, isso não mata a planta. A planta ainda vem para a igreja, né? O solo, né? Na pessoa do indivíduo, ele ainda vem para a igreja, né? A planta ainda está lá, a palavra está lá, a plantinha já cresceu, né? Ela é diferente das outras sementes, né, lançada em solo duro ou rochoso, que não consegue sobreviver. Essa consegue sobreviver, né? O problema é que ela jamais permite que essa planta venha a dar fruto. Essa planta se torna infrutífera. Esse é o grande perigo desse solo espinhoso. Porque ele continua a cumprir os seus ritos religiosos. Ele continua a tomar Santa Ceia. Ele continua a vir aos domingos. Ele está aqui também às quartas-feiras no culto de ensino bíblico. Mas essa planta não dá frutos. Ela é infrutífera. Jesus jamais aceitou uma planta que não dê fruto. Amém, irmãos? Na parábola do semeador, o solo espinhoso, ele é tão ruim quanto o rochoso e o chão batido à beira do caminho, que mata a planta. Eu diria que esse solo espinhoso, ele é até mais perigoso, porque nos faz pensar que a planta da palavra cresceu no solo dos nossos corações, enquanto ela está ali, pequena, mirrada e sem fruto. Amém? Essa é a explicação do versículo 7. E versículo 20. Diz assim, a palavra do Senhor, para nós concluirmos e orarmos. Todavia, outras pessoas são como as que foram semeadas em terra boa. Estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita a 30, 60 e até 100 por um. Irmãos, por fim, assim como os 11 discípulos, algumas pessoas irão produzir uma enorme
abundância de frutos. Amém? Espero que sejamos nós, esta planta, que possa abundar em frutos. Essa farta colheita aqui significa, de fato, viver a plenitude das qualidades do discipulado. Entender e compreender aquilo que Jesus quer. Ou seja, viver uma vida de justiça, uma vida de amor, de alegria, de paz, de bondade, uma vida que expresse todas essas qualidades do reino de Deus. Amém, meus irmãos? O texto diz 30, 60 e até 100 por um. Né? Percebam uma coisa, ainda que pareça haver 3 tipos de solo, 3 tipos de solo não produtivo, né? Que é o chão batido, o rochoso e o espinhoso. Também tem 3 tipos de solo produtivo. O que produz 30 vezes, o que produz 60 e o que produz 100 vezes. Amém? Em essência, irmãos, o ponto em questão aqui que Jesus quer que os seus discípulos e os seus ouvintes e nós, discípulos do Senhor do século 21, entendamos, é que há apenas 2 tipos de pessoas. 2. As produtivas e as improdutivas. Amém, irmãos? E elas podem estar aqui dentro e lá fora. Amém? E como Jesus disse no versículo 9 do capítulo 4 aqui de Marcos: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Você, ouça o que o Senhor está dizendo. Amém? Vamos orar? Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir que o Senhor faça do nosso